Graça e paz, como é que você está? Vamos falar sobre o deserto de Deus? Porque existe uma enorme diferença entre você se colocar num deserto, que hora nenhuma Deus falou para você entrar, quando o diabo se levanta, começa a usar as pessoas à nossa volta, principalmente quando são pessoas próximas, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, dentro de casa, e quando o deserto é de Deus. Quando Deus nos colocou, quando Deus nos leva, quando Ele prepara esse ambiente, que aparentemente é todo escasso, conhecido como um lugar para morrer, mas a gente sabe que o deserto de Deus, o intuito é que a gente amadureça, que a gente tenha experiências profundas com Ele, que a gente enxergue aquilo dali como um período de passagem e não de morada. Não é para você morar no deserto, é para você transitar, é para você passar por ele. Diferente do povo quando saiu do Egito em direção a Canaã, a gente sabe que aquela geração morreu no deserto e o principal motivo ali foi o fato da murmuração, de questionarem, reclamarem, murmurarem. Quando a gente pega para ler ali, gente, Moisés teve que ter muita paciência. Deus nem se fala, né? Teve que ter muita paciência porque o povo era muito folgado, muito reclamão, muito resmungão. Eles começaram a sentir saudade de cebola, de alho. Gente, quem sente saudade de pepino? E é interessante você observar que no deserto, quando Deus te leva, né, obviamente, no deserto, você experimenta coisas que quando você está na terra prometida, você não vai experimentar. No deserto teve coluna de fogo, teve a nuvem para poder proteger durante o dia por causa do sol, teve essa coluna de fogo para poder aquecer à noite, tinha o maná que descia do céu, tinha a água que saía da rocha, tudo aquilo que foi necessário para o período do deserto, Deus fez. Só que a partir do momento que entrou em Canaã, acabou. As roupas, né, no deserto iam crescendo de acordo com a pessoa, né, à medida que ela ia crescendo. Uma vez eu até fiz uma foto brincando que o Rodrigo, meu filho mais velho, ele tinha ganhado uma fantasia, que era uma roupinha assim do Superman. Ele devia ter menos de 2 anos. E quando ele estava com aquela roupa, quando ele era assim novinho, ela ia no pé. É tipo um macacãozinho, sabe? Ia no pé. E quando foi ano passado, se não me engano, ele vestiu essa roupa e ela ficou pequena. Ficou um short, mas ainda serviu, porque ele é meio magrelinho. E aí eu fiz a brincadeira de que aquilo dali era ilustração, sabe? De quando as roupas cresciam junto com o povo no deserto. Porque se passaram muitos anos, coisa de 5 anos, não sei, e a roupa ainda estava servindo nele. Mas o que a gente precisa entender é que o deserto, qual que é a função do deserto de Deus na sua vida? Você precisa entender a função de algo para você permitir que aquilo dali tenha a sua plenitude na sua vida. Por quê? Tudo aquilo que a gente não entende, que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente tem dúvida, que a gente tem questionamentos, enfim, tudo aquilo que a gente tem como desconhecido, a gente tende a fazer errado ou não querer. Por exemplo, quando a palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, lá em Oséias, a gente sabe que ali está falando, o povo perece por falta de conhecimento do poder de Deus. Mas se a gente pega só essa parte, o povo perece por falta de conhecimento, a gente sabe que isso vai ser para tudo. Séculos atrás, as pessoas morriam por causa de uma diarreia. Hoje, quem morre de diarreia? Ninguém. Por quê? O conhecimento acerca daquilo dali fez com que um remédio fosse desenvolvido e basta você fazer alguma coisinha ali e tal e pronto, você resolve o problema com a diarreia. Então, o conhecimento, ele vai trazer essa liberdade, ele vai trazer essa direção. A gente sabe, conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus. E te liberta o quê? Do mundo, te liberta da prisão, que é a morte eterna. Nesse contexto, quando a gente tira de coisas relacionadas ao Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo, e traz para as coisas físicas mesmo, materiais, a gente consegue entender que mesmo no espiritual vai funcionar praticamente igual para o material. A partir do momento que você está no engano, que você está na mentira, você está preso naquilo dali.
A partir do momento que você tem a luz, que você tem o conhecimento, você é liberto daquilo dali. E isso vale tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo físico e também para o emocional. Eu sou terapeuta de mulheres, é um prazer ter você aqui, se é a sua primeira vez. Meu nome é Natália Xavier, sou casada com o João, sou mãe do Rodrigo e do Felipe, sou terapeuta de mulheres e estudante de teologia. Uso minhas redes sociais, principalmente o Instagram e aqui o YouTube, para poder compartilhar a palavra de Deus, falar um pouquinho sobre o mundo das emoções, relacionamentos, enfim. Aquilo que Deus vai colocando no coração da gente, a gente vai compartilhando. Quando a gente pega o mundo emocional, se tem algo nas suas emoções que você não tem essa verdade acerca daquilo dali que precisa ser resolvido, provavelmente você vai ter algum problema. E quando a gente entra no âmbito das doenças psicossomáticas, que é quando a sua alma, ela somatizou tanto aquela dor, aquele trauma, aquilo dali que aconteceu no âmbito da emoção, que ela faz com que o seu corpo mostre que tem algo na sua alma que precisa ser resolvido. Então aqui o conhecimento vai te libertar de alguma doença. A maioria das doenças são de raiz emocional. É triste saber que existem pessoas que desenvolvem câncer, fibromialgia, até coisas mais simples, rinite, bronquite, asma, várias, visão, algum problema de visão, úlcera, gastrite, enfim, uma infinidade de doenças que acabam sendo desenvolvidas porque algo emocional está desorganizado, está com algum problema, e aí o corpo vai reagindo para a pessoa fazer o quê? Cuidar daquilo dali. E aí quando a gente pega o deserto de Deus, quando a gente entende o porquê do deserto de Deus, a gente vai entrar sem saber como vai ser, mas a gente vai entrar ciente em algo que a gente precisa fazer. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele tirou as pessoas sabendo, as pessoas sabiam o que elas iam fazer. Elas iriam atravessar o deserto para ir para Canaã. Pronto. Só que muitas das vezes a gente sabe qual que é o propósito, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não quer fazer. A mentalidade das pessoas que estavam no Egito era uma mentalidade do mundo, né, das pessoas do Egito, uma mentalidade escrava. Eles trabalhavam demais, não tinha folga, por isso que Deus colocou o sábado para ser de descanso, para ser o Shabat, né, para eles descansarem, para eles terem ali um momento com a família, um momento com Deus, porque eles não paravam. Era uma mentalidade extremamente escrava, que tinha que trabalhar muito, que não descansava, não parava. Vários deuses ali misturados. Então, o deserto de Deus seria para quê? 40 dias, para eles mudarem a mentalidade deles e entender que agora não seriam mais vários deuses, seria apenas um. Seria apenas Deus. Agora eles não trabalharão, trava-língua, não trabalhariam tanto, eles teriam um dia de descanso. Agora eles teriam regras, leis, direcionamento, eles seriam guiados por um Deus, eles teriam agora uma vida mais ordenada, né? Algo com cultura, cerimônias, as festas, enfim. Então agora eles iam começar a viver algo de verdade, né? Porque lá no Egito não estava legal, estava tudo caótico, bagunçado, sem Deus, sem... Então era necessário esse deserto para ter essa mudança na mentalidade, essa mudança de pensamento. Você só muda o seu comportamento quando você muda o seu pensamento. Quando a gente vai lá em Romanos 12:2 e diz assim, olha o versículo que veio: no mundo tereis aflições. Ai, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A mente da gente tem hora que dá uma prega-peça na gente. Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Se você entrar na forma do mundo, você vai entrar no molde de acordo com o mundo, que é totalmente contrário à vontade de Deus. Então já fica a dica: jamais entre na forma do mundo, porque a forma do mundo é para te deformar, a forma de Deus é para te transformar. Então você não pode se conformar que entrar nessa forma do mundo. Quando você se conforma com o
o seu pensamento vai ser de acordo com aquilo. Então, a mudança vai começar primeiro, não é só aqui, é em termos do quê? De ambiente. Como que Deus ia mudar a mentalidade das pessoas ainda no Egito? Não tem como. Então, o deserto, quando Deus te leva, te separa, te tira de um determinado lugar de trabalho, te tira de um determinado bairro, de uma determinada igreja, porque aquele ambiente ali não está permitindo com que a sua mente seja transformada. Tirou o povo do Egito para poder levar para o deserto. Então, já saiu daquele ambiente que era de conformidade com o mundo, para poder agora começar a ter a renovação através da mente. A gente precisa ser transformado através da renovação da nossa mente. E eles não estavam permitindo que aquilo acontecesse, tanto que a gente vê que os 40 dias se tornaram 40 anos e aquela geração não entrou em Canaã. O deserto de Deus não é punição. O deserto de Deus é uma forma de extrair o melhor de você, tirar aquilo que precisa ser tirado. De repente você fala e faz coisas que não é para você fazer quando você estiver em Canaã. Você acha mesmo que a mentalidade do Egito vai desfrutar de maná, de leite e mel? A pessoa que estava comendo pepino, ela vai se alegrar comendo leite, tomando leite e mel? Não. Então tem que ter esse processo de Egito até, do Egito, né, até ali Canaã, tem um deserto para poder ter essa transformação de mente. Primeiro sai do ambiente, depois muda a mentalidade. E o deserto de Deus é para você ficar apto para receber a sua terra prometida, a sua Canaã. Não adianta você querer algo se você não estiver com a mentalidade para isso. Quando a gente pega o filho pródigo, ele recebeu a herança. Primeiro, ele pediu algo que não era para ele ter recebido. Ele matou o pai dele. Herança é de alguém que está morto. Como que você quer herança de alguém que está vivo? Então, ali já mostra que para ele, tanto fazia em relação ao pai. Ele queria aquilo que era de direito dele. E quando você lê lá falando que o pai, ele repartiu entre eles. Então, o filho que ficou, ele também recebeu. Ele acha ruim quando o irmão volta, que o irmão gastou tudo, mas na hora dele receber a partilha, ele recebeu e ficou quietinho, né? E aí ele vai, ele gasta tudo da pior forma possível. Quando ele vai trabalhar ali com aqueles porcos, ele chegou no mais baixo escalão que poderia acontecer. Porque judeu não se mistura com nada relacionado a porco, não trabalha, não consome, não lida, não chega perto, nada. Ele estava extremamente baixo. Quando ele foi para aceitar essa função, ele tinha que ter acordado, peraí, eu já fui longe demais. Era para ele ter enxergado que já era para ele ter voltado há muito tempo. Mas, enfim, ele pega e volta. E nisso a gente entende que se você não está preparado para receber algo, quando você recebe, o que acontece? Você perde. Se você não sabe administrar, você vai perder. Se você não sabe cuidar, você vai perder. Se você não tem entendimento, se hoje uma pessoa falar, vou colocar R$1 milhão na sua mão, você sabe administrar? Gastar, qualquer pessoa sabe, gente. Torrar, então, e administrar, e multiplicar, quando o Senhor distribuiu ali aqueles talentos para os servos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 enterrou. E aí não adianta você receber algo, não saber usar, perder e depois querer culpar alguém. Quando aquele que recebeu 1, ele recebeu aquele 1, o que ele tinha que ter feito? Pedido ajuda. Você que recebeu 5 aqui, se eu te der o meu 1, você multiplica, eu te dou uma porcentagem? Você que recebeu 2 aqui, me ensina. Quanto que eu posso te pagar para você me ensinar a multiplicar? Ele não correu atrás. E aquilo que você não sabe, você vai ter perda. Entenda uma coisa, investir dinheiro e tempo em conhecimento é investimento, não é gasto. Gasto é quando você já tem um guarda-roupa cheio de bolsa e você vai lá e compra mais uma. Gasto é quando você tem sapato que você ainda nem usou, você vai lá e compra outro. Gasto é quando você quer sair sem você ter condições. Gasto é quando você compra uma coisa quando o seu cartão já está estourado. Gasto é quando você sai comprando compulsivamente coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, coisas que não estão sendo úteis, usáveis. Então você precisa ter entendimento acerca disso. O que hoje você está fazendo de gasto de tempo e de dinheiro para ser investimento para aquilo que Deus te chamou?
Por exemplo, eu sendo terapeuta e estudante de teologia, eu não tenho pretensão de ser pastora, nada do tipo. Mas eu estudo teologia porque eu quero aprender cada vez mais a palavra de Deus. Eu faço outros estudos por fora e quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu chego à conclusão de que eu não sei nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Então, o que acontece? Quando você tem entendimento acerca disso, você precisa gastar dinheiro e tempo para ser investimento em relação àquilo que Deus tem para você. Se você canta, se você dança, se você toca, se você prega, se você é missionário, evangelista, se você não faz nada disso, mas se você é um membro, você precisa entender que tem que ter esse investimento. Uma coisa que me deixa muito chateada quando eu vejo pessoas comprando a Bíblia mais barata, gasta dinheiro com um monte de coisa, mas não investe dinheiro comprando uma Bíblia de estudos, comprando uma Bíblia boa. Quando eu vejo pessoas achando livros caros, eu lembro de uma pessoa que me pediu um livro emprestado, porque ela falou que ia comprar, mas achou muito caro o livro. O livro custou R$50. E eu fiquei pensando, poxa, a pessoa gastou anos da vida dela para escrever aquele livro, porque foi uma experiência acerca de algo que ela colocou, mas a pessoa estava lá comprando uma bandeja de torta de frango que custou acho que R$70 e não achou caro. Quando você vê pessoas falando que é caro, algo relacionado às coisas de Deus ou algo relacionado a conhecimento, é só você olhar para a vida da pessoa. Você vai ver a resposta ali. Pessoas que estão no deserto e não querem gastar para poder aprender o que precisa, elas vão continuar no deserto. É uma coisa que eu sempre falo para quem entra em contato comigo querendo fazer terapia. O que é mais barato? Aliás, o que é mais caro? Você fazer terapia ou passar por um divórcio? O que é mais caro? Você fazer terapia ou você continuar comendo compulsivamente e ficar acima do peso? Porque essa compulsão, ela é emocional. O que é mais caro? Você fazer terapia ou continuar em relacionamentos ruins, termina um, sai em outro, termina um, entra em outro. O que é mais caro? Só que quando são doenças emocionais, quando são questões emocionais, a gente não quer gastar dinheiro para resolver, porque aquilo que a gente não vê, a gente acha que pode se resolver sozinho. E todas as pessoas que realmente buscam fazer terapia, elas entendem que elas estão entrando nesse deserto, vai ser doloroso, terá dias difíceis, vai querer fugir, vai querer sair, mas ela entende que esse deserto vai levar para a terra prometida, vai levar para aquilo dali que ela realmente deseja ter. E isso é para a sua vida espiritual. Se Deus falou que você vai pregar a palavra, vai ter um deserto, vai ter um período antes disso. Você vai precisar passar por uma experiência. Se Deus falou que você vai ser um grande ministro de louvor, uma grande evangelista, vai ter um período de preparação. O deserto, quando Deus te leva, igual quando foi com Jesus, quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo, ali a gente vê a união da Trindade, Jesus, o Espírito Santo como uma pomba e a voz de Deus bradando do céu. E ali o Espírito Santo encheu e conduziu Jesus ao deserto. Você vai para o deserto sendo conduzido por Deus, sendo preenchido, cheio pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Não quer ir para o deserto sozinho porque você vai morrer, ou então, pela misericórdia de Deus, ele vai te tirar. Mas fugir do processo não acelera. As pessoas têm mania de achar, eu vou parar de fazer tal coisa, porque aí depois de um tempo, não vai. Se você entrar na academia este ano, vamos pôr aqui, você entra agora, a gente está em janeiro de 2025. Você entra agora e a sua meta é eliminar tantos quilos até 2026, até dezembro de 2026. Só que nesse período de janeiro de 2025 a dezembro de 2026, você sai lá para setembro de 2025 e aí você só volta em dezembro de 2026. Você acha mesmo que você vai ter resultado? Não vai, não vai. A gente tem a mania de achar que a pessoa fica musculosa indo para academia. Ninguém fica musculoso indo para academia. Você tem que ir para academia e treinar de verdade. Não adianta ir para academia e ficar tirando foto, ficar sentado nos aparelhos, não ter uma alimentação saudável, não dormir bem, não beber água. Não é só ir para academia. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu fazia academia, tinha gente que estava lá há mais tempo que eu
e mesma coisa. Mesma coisa, não fazia diferença nenhuma. Porque não é você ir, é igual a igreja. Não adianta você ir para a igreja. O que você faz com aquilo que está acontecendo na igreja? O que o louvor está fazendo na sua vida? O que a palavra está fazendo na sua vida? O que você está permitindo com que a sua vida faça ali dentro da igreja? E por ir, que diferença que faz? Nenhuma. Entrar numa padaria não vai te fazer padeira. Entrar no hospital não vai te fazer ser médica. Então, entrar na igreja não vai te fazer ser cristão, a não ser que você permita que a sua vida seja transformada, a não ser que você permita que tudo aquilo dali que está acontecendo entre na sua vida e gere uma transformação. Então, o deserto de Deus, ele é para isso, é para você ser mudado, transformado. Deus não precisa de tempo para nada. Eu acho péssima essa frase. Deus não está demorando, ele está caprichando. Ele não precisa de tempo. Ele criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele criou o descanso também, que ele não precisa descansar, mas é para a gente aprender com ele que você tem sim que descansar, principalmente nele. E ele fez tudo de forma ordenada, para você organizar sua semana, organizar os seus dias, organizar sua vida. Deus não é Deus do caos, Deus não é Deus da bagunça, da desordem, entendeu? Então você precisa organizar a sua semana, seus dias, a sua vida. Quando ele faz isso, é para você entender que você tem que ser organizado, você precisa de tempo. Ele poderia ter feito, haja tudo, puf, haveria tudo. Então Deus não precisa de tempo. Se em 6 dias ele fez tudo isso, você acha mesmo que ele precisa de tempo para fazer algo na sua vida? Basta uma palavra. Só que não adianta Deus falar ou fazer na sua vida e você não está apto para isso. Qual mãe, qual pai em sã consciência pega um carro e dá para um filho de 6, 7 anos? Nenhum. Então não adianta Deus ter a bênção pronta para você entregar para você, só que a sua mentalidade, o seu pensamento, o seu comportamento é infantil. As pessoas hoje estão infantilizadas, estão extremamente feridas, com o seu emocional todo bagunçado. Se você chama a atenção da pessoa, a pessoa acha ruim. Se você mostra dentro da palavra que ela está errada, ela não aceita. Pessoas emocionalmente desequilibradas, descompensadas. Essa semana, uma pessoa me mandou um link de uma aula de constelação familiar à luz da Bíblia. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, depois eu posso até gravar um vídeo falando acerca disso, mas ela mandou falando que Deus tinha ordenado para ela mandar. Na hora que eu abri, eu já vi que não era de Deus, porque a constelação familiar, ela não tem nada a ver com a palavra de Deus, a raiz dela é totalmente contrária. Se você é cristão, me desculpe, mas cristão e constelação familiar não tem nada a ver. E eu peguei e falei para ela, falei assim, ó, acho que não foi Deus não, e falei o porquê, e aí ela me mandou falando assim, você só se atentou à constelação. Eu falei, uai, mas se ela me mandou um vídeo de constelação familiar, eu vou prestar atenção em quê? Na roupa da mulher? E aí eu falei com ela, eu prestei atenção em tudo que ela falou, e pra mim é contra a palavra, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela me mandou um texto grande, falando um monte de coisa, e que ela tinha achado lindo a pessoa juntar a terapia com a palavra de Deus, que não sei o quê, e aí ela achou lindo, por isso que ela me mandou. Eu falei, uai, mas você falou que foi Deus que ordenou, agora você tá falando que você achou lindo e me mandou? Sabe o que ela falou? Beijos, Natália, você é complicada. E aí eu te pergunto, como lida com um ser humano desse? E pegou e me bloqueou. As pessoas, elas estão totalmente adoecidas emocionalmente falando. E na hora que ela me mandou a mensagem, eu estava começando a gravar esse vídeo, que eu ia falar sobre esse assunto, e eu peguei e parei, porque na hora tinha começado a escurecer, eu falei, eu vou deixar para gravar depois, e fui assistir um pedaço do negócio que ela mandou. Mas enfim, é só para você entender que existem pessoas que estão com o seu emocional adoecido, não conseguem lidar, não buscam ajuda ou não aceitam ajuda, que inclusive ela até desenvolveu intolerância à lactose, e eu falei para ela que isso era algo relacional com a mãe. Não, já tá tudo bem, não é possível. Então a gente que é terapeuta, a gente tem conhecimento emocional, e quando uma pessoa te fala algo, você vai ter 2 escolhas, ou procurar saber se aquilo dali é verdade, ou ignorar. Só que quem ignora algo continua
na ignorância, continua no erro, continua sofrendo. Entenda que o deserto de Deus, ele tem um propósito para te fazer ser tudo aquilo que ele quer. Essa prensa, sabe? Ser prensado dói. Mas o que é melhor? Ser azeitona ou azeite? Ser uva ou vinho? Tem pessoas que vão te jogar no poço. Tem pessoas que vão te esquecer na prisão. Mas em todos os momentos Deus vai estar com você. Você pode ser jogado no poço, Deus vai estar com você. Ele vai te fortalecer, Ele quem vai te tirar de lá, é Ele quem vai te socorrer. Podem te esquecer na prisão e por algum motivo Deus quis que José continuasse na prisão. Porque ele poderia perfeitamente ter sido lembrado pelo copeiro, sem problema nenhum. Qual o problema ele ser padeiro? Na hora que precisasse, o copeiro ia falar, o padeiro sabe interpretar sonho. Mas não, Deus por algum motivo quis que ele permanecesse na prisão. E tem coisa que Deus vai querer que a gente faça e a gente não vai saber o motivo. E aí? Tudo que você fizer, se você ficar esperando uma explicação, uma resposta de Deus, eu sinto te dizer, você não vai ter. Então tem esse entendimento de que o deserto de Deus é para extrair o seu melhor, é para fazer com que você se torne o melhor vinho, o melhor azeite, é para realmente fazer com que você possa estar apto para entrar na terra prometida e não fazer com que essa terra prometida seja uma maldição. Existem coisas de Deus que quando chegam na hora certa são bênção na nossa vida, mas se chegar no momento errado isso pode acabar sendo maldição na sua vida. Tudo aquilo que você não tem conhecimento, busca ajuda, peça ajuda para o seu pastor, para sua pastora, para alguém que você confia. Peça ajuda para pessoas que você sabe que tem algum conhecimento. Faça terapia. Faça terapia, vai fazer muito bem para você. Eu sou terapeuta apenas de mulheres. Se você quiser fazer terapia comigo, vai ser um prazer ser sua terapeuta. Mas entenda, aquilo que você não tem conhecimento, busque conhecimento, invista dinheiro, invista tempo, gaste de verdade investindo para que você possa desfrutar do melhor de Deus e conseguir passar pelo deserto, diferente do povo de Israel, que acabou morrendo e podendo aproveitar dessa terra prometida que Deus preparou com tanto carinho para você. Então, o processo não é para te matar, é para te aperfeiçoar, para quando você estiver no propósito, você não se perder nele. Muitas pessoas se perdem quando chegam lá em cima justamente por isso, porque o processo não foi o suficiente para amadurecer e fazer com que aquela pessoa entre em alinhamento com tudo aquilo de grande, de diferente, de novidade que vier a acontecer. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe, se inscreva aqui no canal, vai ser muito bom ter você aqui. Tem um link se você quiser me seguir lá no Instagram, vai ser um prazer ter você lá também. E no mais é isso, que Deus te abençoe grandemente. Se você ainda está no Egito, saia do Egito. Se você já está no deserto, continue firme e forte, o Senhor é com você. Eu sei que é difícil, a gente passa por situações muito dolorosas, mas esse deserto é para te fortalecer. Continue firme, o Senhor é contigo. E lembre-se que o deserto é do tamanho da nossa língua. Quanto mais você reclamar, mais você vai ficar. Vai dando glória, vai ouvindo louvor, vai orando, vai jejuando, vai buscando a Deus, que esse deserto ele vai passar, pelo menos de uma forma um pouco mais leve. E se você já está em Canaã, desfrute. Não deixe de desfrutar daquilo que Deus tem para você, aproveite mesmo, porque aquilo que Deus preparou para a gente tem que ser verdadeiramente desfrutado, ok? Deus te abençoe grandemente. Graça e paz e até o próximo vídeo.